Talvez você tenha amado esse final. Talvez tenha odiado. Ou talvez ainda esteja tentando decidir se Outlander terminou de um jeito bonito, frustrante, genial ou aberto demais. E se você está no time dos que odiaram, eu vou pedir um pouco de paciência. Não para dizer que você precisa gostar do final, mas porque talvez algumas escolhas façam mais sentido quando a gente olha para o fantasma de Jaime, para o poder de Claire e para tudo o que a temporada vinha preparando desde o começo. Porque esse final não deixa a gente sair dele em paz. Jaime morreu em Kings Mountain. Frank estava certo. Só que o último suspiro de Jaime e Claire muda o tamanho dessa morte. A partir dali, o episódio joga uma pergunta enorme na nossa frente. A história registrou a morte de Jaime. Mas será que Claire viveu outra coisa naquele instante? A morte de Jaime, o poder de Claire e o fantasma do primeiro episódio finalmente se encontraram no mesmo lugar. E é isso que torna esse final tão forte, tão estranho e tão aberto para discussão. E sim, Outlander acabou. Por mais estranho que seja dizer isso em voz alta, a gente chegou ao fim de uma era. Mas antes de qualquer despedida bonita, existe uma coisa mais urgente: tentar organizar o que a gente acabou de assistir. O que aconteceu com Jaime? Claire trouxe ele de volta com aquele poder que a temporada vinha associando à luz azul? O fantasma do primeiro episódio finalmente ganhou explicação? E por que esse final faz Frank estar certo, mas talvez não completo? Tem outra coisa que precisa ser dita logo de início. Caitriona Balfe entrega uma atuação absurda nesse episódio. Aquela cena de Claire na montanha, agarrada ao corpo de Jaime, atravessando o luto quase como se o corpo dela recusasse a realidade, é uma das coisas mais fortes que ela já fez na série. Se aquela dor não funcionasse, o final inteiro perderia força. Então hoje a gente vai olhar para esse episódio por esse caminho. Com emoção, porque é uma despedida enorme. Mas também com análise, porque Outlander voltou ao começo para dizer uma coisa muito bonita e muito estranha. Claire encontrou Jaime porque, de algum modo, Jaime já estava chamando Claire. E para entender isso, a gente precisa começar pela despedida. O episódio abre com a Cruz de Fogo. Jaime convoca seus homens e prepara a Fraser's Ridge para o caminho até Kings Mountain. Essa imagem tem muito peso dentro de Outlander. A Cruz de Fogo já apareceu antes como chamado de guerra, como símbolo de liderança e como sinal de que Jaime assume o lugar de chefe diante dos seus. Mas aqui, ela também conversa com uma coisa que a temporada inteira vinha fazendo: trazer Jaime de volta para as marcas mais antigas da própria história. A temporada final não esperou o último episódio para lembrar a Escócia. Isso apareceu na fala de Jaime na loja maçônica, naquela resposta com eco da declaração de Arbroath. Apareceu no peso de Culloden, na memória da resistência escocesa, na forma como Jaime olha para a coroa e para a ideia de liberdade. A série foi recuperando, episódio após episódio, esse Jaime escocês que nunca deixou de existir por baixo do líder da Fraser's Ridge. Então, quando a Cruz de Fogo aparece no final, ela fecha um movimento. Kings Mountain é uma batalha americana, ligada à Revolução. Mas para Jaime, ela também carrega ecos de guerras antigas, derrotas antigas e escolhas que começaram muito antes dele chegar à América. Historicamente, a Cruz de Fogo remete às tradições das Highlands escocesas, usadas para convocar homens em momentos de urgência. Dentro da série, ela sempre teve esse peso de clã, de chamado, de responsabilidade. Agora Jaime está chamando seus homens para o lugar onde a história diz que ele vai morrer. Esse é o primeiro acerto do episódio. Jaime sabe o que Frank escreveu, sabe que aquela batalha pode ser o fim. Mesmo assim, coloca os assuntos em ordem, se despede, escreve suas vontades e vai. E isso combina com ele. Jaime Fraser sempre foi um homem dividido entre amor, dever e responsabilidade. No final, a série coloca tudo isso no mesmo lugar. Se ele não vai, talvez sobreviva. Mas também abandona algo que sente como obrigação: a guerra, a Ridge, os homens que prometeu liderar e a posição que ele assumiu desde o começo. E é por isso que a conversa dele com Claire no quarto funciona tão bem. A cena é simples. Jaime e Claire estão na cama, falando de abelhas, do vaso azul, de Craig Nadan, da vida que tiveram e daquela vida tranquila que nunca foi exatamente para eles. Claire lembra do vaso azul que viu em Inverness, durante a viagem com Frank. Aquele vaso representava estabilidade, casa, permanência. Mas ela não comprou o vaso. No dia seguinte, foi procurar uma flor azul em Craig Nadan e atravessou as pedras. Essa lembrança fecha uma camada antiga da série. Claire não ficou com o objeto que representava a vida segura. Em vez disso, encontrou Jaime. Encontrou uma vida cheia de guerra, perda, perigo e separações. Mas também encontrou a vida que ela não trocaria por nada. Quando Jaime pergunta se ela se arrepende de ter atravessado, Claire responde que nunca. Essa fala importa muito.
Outlander começou com uma mulher arrancada do próprio tempo. Termina com essa mesma mulher dizendo, diante da possibilidade de perder Jaime, que ainda assim não se arrepende. E aqui o episódio começa a preparar a resposta do fantasma. Jaime fala sobre a possibilidade de olhar as pessoas que ama depois da morte. Claire pergunta se ele olharia por ela. Ele diz que talvez desse só uma olhadinha, para não assustá-la. Na hora, a fala parece íntima, carinhosa, quase leve. Depois, quando o episódio volta para Inverness, ela ganha outro peso. A série está preparando a gente para entender que aquele fantasma do primeiro episódio não apareceu como detalhe solto. Aquela presença nasceu desse amor, dessa morte e dessa tentativa de Jaime de alcançar Claire antes mesmo de ela saber quem ele era. Mas antes de chegar lá, o episódio passa por várias despedidas. E aqui eu preciso ser justa com o que o episódio tenta fazer. As despedidas podem parecer longas. Fanny pedindo para ir junto. Claire garantindo que a menina continuaria tendo uma casa. Jaime entregando o livro de Frank para Brianna. Rachel se afastando porque não consegue assistir Ian partir. Jaime falando com as abelhas. Dá para sentir que a série quer que cada saída da Reed pese como uma possível última vez. Ao mesmo tempo, algumas escolhas deixam um incômodo. A cena de Claire com Fanny faz sentido pelo lado emocional. O problema é que a temporada tinha aberto uma porta maior para Fanny. A Pedra Verde, o chamado das pedras, a possibilidade de viagem no tempo. Tudo isso parecia colocar a personagem dentro de um mistério bem mais importante. E no final, essa linha fica praticamente suspensa. Fanny aparece como uma criança com medo de perder mais uma família. Mas aquela pergunta sobre as pedras não anda. E no episódio final, isso pesa. Porque a série abriu essa pista tarde demais para deixar a sensação de que faltou pelo menos mais um sinal do que Fanny representa nesse universo. Fora isso, também é difícil não sentir falta de mais uma conversa entre Claire e Brianna. O abraço das duas é bonito, mas curto para tudo o que essas personagens atravessaram juntas. Então eu acho que existe um equilíbrio delicado aqui. As despedidas ajudam a carregar emocionalmente o episódio, mas algumas relações antigas e algumas pistas recentes poderiam ter respirado um pouco mais. A despedida entre Jaime e Brianna, por outro lado, funciona muito bem. Quando Jaime entrega o livro de Frank para ela, a cena fecha uma linha importante da temporada. Frank deixa de ser apenas o homem que escreveu a possível morte de Jaime. Ao longo dos episódios, entendemos que o livro também era uma forma de proteger Brianna. Frank preparou a filha para um mundo que talvez soubesse que ela encontraria, e Jaime, no fim, reconhece isso. Esse gesto é bonito porque Outlander sempre trabalhou paternidade de um jeito complexo. Brianna tem Frank e Jaime. William tem Lord John e Jaime. Fergus escolheu Jaime como pai, mesmo diante da revelação sobre Saint-Germain. Fanny chega trazendo Faith de volta à família Fraser. Nesse episódio final, o livro de Frank passa de ameaça para a herança. Ele ainda carrega a morte de Jaime, mas também carrega o cuidado de um pai por uma filha. E isso faz Kings Mountain pesar ainda mais, porque a profecia já não pertence apenas a Jaime e Claire. Brianna também sabe. A família sente. O espectador chega à batalha carregando tudo isso junto. Kings Mountain foi uma batalha real da Guerra de Independência Americana, travada em outubro de 1780. Ela envolveu milícias de fronteira, lealistas ligados à coroa britânica e patriotas que conheciam aquele terreno. A série escolheu essa batalha porque ela combina com tudo o que a temporada vinha construindo. Comunidades divididas, vizinhos em lados opostos, homens comuns arrastados para uma guerra que entrou nas casas, nas gráficas, nas estradas e na Fraser's Ridge. Na história real, Patrick Ferguson morreu em Kings Mountain. Na série, esse dado histórico vira peça dramática, porque Ferguson também é o homem associado à possível morte de Jaime. E aqui entra outro mérito do episódio, e também de Matthew B. Roberts. O desafio era enorme. A temporada inteira disse que Jaime poderia morrer ali. Frank escreveu isso. Os personagens sabiam. O público sabia. Então, como surpreender alguém com uma morte que todo mundo já estava esperando? A resposta foi muito inteligente. O episódio faz a gente acreditar e duvidar o tempo todo. As despedidas aumentam a carga emocional. A batalha começa. Claire fica inquieta. Sai do posto médico e vai atrás de Jaime. A gente sabe que isso é perigoso, mas também entende, porque Claire nunca foi uma personagem feita para esperar sentada enquanto Jaime pode estar morrendo. Ela passa pelos feridos, tenta ajudar quem consegue, se defende de um soldado britânico e procura Jaime no meio do caos. Ela continua médica, mas também continua sendo aquela mulher que atravessa tudo quando sente que pode perder quem ama. E então vem o alívio. A batalha termina. Os britânicos se rendem.
Jamie está vivo. Claire corre até ele e diz que Frank estava errado. E acho que essa é a parte mais cruel e mais bem construída do episódio, porque a gente quer acreditar com ela. Por alguns segundos, parece que a série enganou a profecia. Parece que Jamie passou por Kings Mountain e saiu vivo. Parece que o pior já aconteceu e ficou para trás. Só que Outlander deixa o golpe para depois da vitória. Ferguson se recusa a se render, tira uma arma escondida e atira em Jamie no peito. E é isso que torna a cena tão forte. Jamie não cai no auge da batalha. Ele cai quando todo mundo já estava respirando de alívio. A morte vem no segundo em que a gente tinha acabado de relaxar. Esse é o mérito da construção. Mesmo sabendo o que poderia acontecer, o episódio consegue fazer a gente duvidar. Depois, faz a gente acreditar que Frank errou. E só então, cumpre a profecia. Frank estava certo. James Fraser morreu em Kings Mountain. A série não suaviza essa morte. James sangra. Claire corre até ele. Ele pede perdão. Os homens se ajoelham. Ela grita para que ele não vá. E ele vai. E aqui a Caitriona Balfe carrega o episódio nas costas. O que ela faz nessa cena é brutal. Não parece um choro bonito, controlado, de final de série. Parece luto mesmo. Parece uma pessoa tentando impedir a realidade de acontecer com o corpo inteiro. Claire segura Jamie, se recusa a sair, repete que ele só precisa descansar, passa a noite ali, grita perguntando onde ele está. Essa atuação é essencial porque a parte mística do final só funciona se a morte for real antes. A gente precisa acreditar que Jamie foi embora. A gente precisa sentir que Claire quebrou naquele lugar. E Caitriona faz isso de um jeito que deixa a cena difícil de assistir. Por isso eu acho importante dizer, o final não depende apenas da explicação do fantasma ou do poder de Claire. Ele depende muito dessa entrega dela. Sem essa dor, o suspiro final não teria o mesmo impacto. E esse ponto precisa ser dito com clareza. O final só funciona porque Jamie morre de verdade. A profecia precisava se cumprir. Kings Mountain precisava cobrar o preço que a temporada prometeu. Se Jamie simplesmente escapasse, o livro de Frank perderia força, e toda a tensão construída desde a estreia ficaria menor. Outlander faz a escolha mais difícil. Deixa Frank acertar. Mas Frank escreveu o que a história podia saber, e talvez a história só tenha visto Jamie cair. É nesse espaço que Claire entra. Outlander sempre trabalhou com documentos incompletos. Cartas, obituários, livros e registros aparecem como pistas, mas quase nunca carregam a experiência inteira. Um papel pode dizer que alguém morreu, pode marcar uma data, pode citar uma batalha, mas não explica o que acontece dentro de Claire quando Jamie cai. Não explica o que ela sente, não explica o que o poder dela pode fazer. Para a história, Jamie morreu. Para Claire, talvez aquela morte ainda não tivesse acabado. Depois da morte, o episódio tira quase todo mundo do centro e deixa Claire com o corpo de Jamie. Roger tenta levá-la. Ian tenta ajudar, mas ela não sai. Quando Roger volta e diz que precisam levar Jamie para casa, Claire responde que ele já está em casa. Essa frase é pequena, mas talvez seja uma das mais fortes do episódio. Casa, para Claire, nunca foi só um lugar. Não foi Inverness, Boston, Lallybroch ou a Fraser's Ridge. Casa sempre foi onde Jamie estava. Então, se Jamie está em Kings Mountain, aquele lugar também se torna casa para ela. E é nesse ponto que o episódio atravessa da dor para o mistério. Claire deita ao lado de Jamie. Parece entregar o próprio fôlego. E, antes de entendermos o que aconteceu, a série volta para o começo de tudo. Inverness, 1945. Claire escovando os cabelos na janela. Frank olhando para a rua. E Jamie, o fantasma, observando Claire. Agora vemos o rosto dele. Agora sabemos de onde ele vem. Agora entendemos que aquela presença carregava uma dor que o público só descobriria 8 temporadas depois. Eu confesso que essa foi a imagem que mais fechou Outlander para mim, mais até do que a morte em si, porque o fantasma deixou de ser uma pergunta solta do piloto. Ele virou a marca de um instante extremo. Jamie morto em Kings Mountain, separado de Claire, mas ainda capaz de encontrá-la no tempo onde ela estava antes de tudo começar. Jamie morre, aparece para Claire em Inverness. Depois vai até Craig na Dan, toca a pedra central e as flores azuis surgem. E esse detalhe é enorme. As flores azuis são os miosotes, também chamados de não me esqueças. Foram elas que atraíram Claire para as pedras no começo da história. Se o final sugere que Jamie, como fantasma, deixou aquelas flores ali, então Outlander fecha a série num ciclo quase impossível. Claire encontrou Jamie porque foi atraída pelas flores, e as flores talvez tenham surgido porque Jamie, depois de morrer, encontrou uma forma de chamá-la.
Isso é o tipo de encerramento que só Outlander poderia tentar. É estranho, é romântico, é circular, não explica tudo com lógica direta, porque Outlander nunca foi uma série movida apenas por lógica. Desde o começo, ela mistura história, corpo, tempo, destino, fé, ciência, desejo e mistério. A imagem do homem olhando para Claire na janela agora tem outra dor. Ele não observa uma desconhecida. Ele olha para a mulher da vida dele antes que ela saiba quem ele é. Vê Claire no ponto anterior à travessia. Talvez esteja plantando, com sua presença, o caminho para que tudo aconteça. E isso nos leva à última respiração. Quando a série volta para Kings Mountain, Claire está deitada ao lado de Jaime. O cabelo dela está branco. Os dois abrem os olhos e respiram. A leitura mais forte é que Claire trouxe Jaime de volta. E aqui, o sinal mais importante não precisa ser uma luz explícita na tela. O que aparece com força é Claire com os cabelos completamente brancos. Depois de tudo o que a temporada construiu em torno do poder dela, essa imagem fala muito. Quem acompanha o canal sabe que a gente já vinha olhando para esse despertar da Claire como uma das peças mais importantes do final. No episódio 3, quando ela salva a bebê, a série liga esse poder à luz azul, a Master Raymond, à memória de Faith e à profecia da Adalwerre. Aquilo não parecia uma cena isolada, parecia preparação. Então, quando o final mostra Claire ao lado de Jaime, depois de horas de luto, com os cabelos brancos e os dois respirando no último instante, a conexão fica difícil de ignorar. A série talvez não esteja explicando o mecanismo, mas está apontando para o ponto que vinha preparando. Claire chegou ao limite do poder que sempre foi prometido a ela. Claire passou a série salvando vidas com conhecimento, coragem e prática. Mas ali, em Kings Mountain, ela está diante de uma perda que a medicina não alcança. Jaime morto por horas. E é aí que a profecia dos cabelos brancos ganha sentido. Lá na 4ª temporada, a curandeira e xamã Cherokee Adalwerre havia dito que Claire alcançaria seu poder quando seus cabelos estivessem brancos. Agora, no final, quando Jaime e Claire respiram, o cabelo de Claire está totalmente branco. A série está dizendo que ela chegou ao ponto prometido. Talvez essa seja a melhor leitura do final. Claire não impediu a morte escrita por Frank. Ela enfrentou o que veio depois. Frank estava certo sobre Kings Mountain. Jaime morreu ali. Mas Frank talvez não tivesse como saber o que Claire faria depois. O livro registrou a queda. A série mostrou a fresta. A história conseguiu registrar a morte de Jaime. Mas Claire viveu o instante que a história não sabia contar. Vamos seguir com esse raciocínio, mas antes, se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal Série Histórica. A gente chegou ao final da série principal, mas a conversa sobre Outlander ainda não acabou. Vamos repercutir esse episódio, analisar o fantasma, o poder de Claire, Frank, Jaime e tudo o que ficou em aberto. Então clica no sininho e ativa todas as notificações para não perder os próximos vídeos. Retomando, a última respiração foi filmada para manter a conversa viva. Dá para ler como ressurreição, dá para ler como passagem para outro plano, dá para ler como reencontro depois da morte. E dá para ler como uma imagem aberta de propósito, para que o público nunca feche totalmente a resposta. Mas, olhando para a temporada, a ressurreição tem mais força. O retorno de Faith ao centro da história, a sombra de Master Raymond, a profecia dos cabelos brancos, a sensibilidade de Fanny com as pedras, a explicação do fantasma e o poder de Claire apontavam para um final em que o elemento místico teria peso decisivo. Então, quando Claire e Jaime respiram, a série está cobrando o que plantou. E aqui eu acho que a escolha de terminar exatamente nesse ponto é mais interessante do que parece. Dá vontade de ver Roger, Ian e Brianna reagindo? Dá. Claro que dá. A gente passou anos com essa família. Seria emocionante ver todo mundo descobrindo que Jaime voltou, se voltou mesmo. Mas talvez a série tenha parado ali justamente para não transformar o mistério numa explicação mastigada. Se alguém corresse até Claire e dissesse em voz alta que ela trouxe Jaime de volta, a cena perderia parte da força. O final escolhe parar antes que os personagens expliquem aquilo pra gente. E eu acho que isso respeita o espectador. Outlander deixa a imagem trabalhar, deixa a dúvida respirar, deixa o público fazer o último movimento de interpretação. Para quem queria consequência imediata, pode ficar a sensação de que faltou 1 minuto a mais. Eu entendo. Mas eu não leria isso apenas como falta. Também dá para ver como uma decisão consciente. Encerrar Claire e Jaime no instante mais misterioso, antes que o mundo ao redor transforme aquilo em resposta definitiva.
Essa escolha é arriscada, e talvez por isso funcione. O episódio também traz uma cena pós-créditos com Diana Gabaldon em uma sessão de autógrafos, em 1991, com um diário de couro que remete ao diário de Claire. É uma brincadeira metalinguística, como se a história de Claire e Jamie tivesse chegado até a autora de alguma forma, como inspiração. Eu acho uma cena simpática, mas talvez ela tenha mais detalhes do que parece. Muita gente deve ter olhado direto para o diário, porque ele é claramente o centro da cena. Só que, no fundo, aparecem também o vaso azul e as flores azuis, e isso conversa diretamente com o diálogo de Claire e Jamie no começo do episódio, com o primeiro capítulo da série e com Cray nadando. Ou seja, a cena pós-créditos reúne símbolos que o episódio acabou de recolocar no centro da história. O vaso que Claire não comprou, as flores que a levaram às pedras e o diário que transforma a vida dela e de Jamie em narrativa. E esse é só um dos detalhes escondidos desse final. O episódio está cheio de símbolos, ecos de temporadas anteriores e pequenas escolhas visuais que talvez tenham passado batido na primeira vez. Eu quero voltar nisso com mais calma em outro vídeo, reunindo esses easter eggs e explicando o que eles podem significar para a leitura do encerramento. Então, se você percebeu algum detalhe diferente, alguma referência antiga, algum objeto, frase ou imagem que ficou martelando na sua cabeça, comenta aqui embaixo também. Isso pode ajudar a gente a montar uma análise só com os sinais escondidos do episódio final. Mesmo assim, para mim, o impacto real do final vem antes. Vem do fantasma, das flores azuis e do suspiro. Foi um final perfeito? Eu não diria isso. Algumas despedidas poderiam ter sido mais bem distribuídas. Claire e Brianna mereciam mais. E o pós-créditos talvez tire um pouco da força para quem queria ficar apenas com aquela última respiração. Mas foi um final com coragem. Outlander poderia ter encerrado com uma paz simples na Fraser's Ridge. Poderia ter feito Jamie escapar da profecia. Poderia ter dito que Frank errou e dado ao público uma despedida mais confortável. A série escolheu outro caminho, deixou Jamie morrer, fez Claire encarar essa perda até o limite e voltou ao primeiro mistério da série para mostrar que o começo e o fim sempre estiveram ligados. Para mim, essa é a leitura mais forte. Frank viu a morte que a história podia registrar. Claire tocou o que a história não conseguia explicar. A série começou com Claire atravessando o tempo. Terminou com Claire talvez atravessando a morte. E, de algum modo, Jamie também atravessou algo para encontrá-la antes do começo. Claire encontrou Jamie porque foi até as pedras atrás dos miosotes. E os miosotes talvez tenham aparecido porque Jamie, depois de morrer, foi até Cray nadando e deixou ali o sinal que levaria Claire até ele. É estranho. É aberto. E talvez seja ousado demais para a parte do público. Mas é profundamente Outlander. Agora, eu queria dizer uma coisa de coração. Acompanhar essa temporada final aqui no canal Série Histórica foi uma alegria enorme. A gente comentou teorias, desconfiou de pistas, sofreu com algumas escolhas, se emocionou com outras, discordou, analisou cenas, lembrou de temporadas antigas e criou uma conversa muito bonita em torno dessa série. Para mim, esse também foi um fim de ciclo especial aqui no canal. Mas a conversa sobre Outlander ainda não acabou. Eu ainda vou trazer mais vídeos repercutindo o episódio final, analisando o fantasma de Jamie, o poder de Claire, o papel de Frank, a cena das flores azuis e tudo o que esse final deixou em aberto. Então, se você tem alguma sugestão de tema, alguma pergunta, alguma cena que quer ver analisada com mais calma, deixa aqui nos comentários. Esse é o momento da gente construir juntos os próximos vídeos dessa despedida. Olha essa novidade! O vestido vermelho de Claire virou estampa. A Sassenai Style é uma camiseta inspirada naquela cena icônica de Outlander, pensada para quem ama a série e quer levar essa história para o dia a dia. Se esse momento também te marcou, confere os detalhes no link da descrição. E agora eu quero muito saber onde você ficou depois desse final. Você amou? Odiou? Ou ainda está tentando entender? E me diz uma coisa. Depois que o episódio acabou, qual detalhe ficou voltando na sua cabeça? Teve alguma coisa que passou batida e você acha que a gente precisa olhar com mais calma? Comenta aqui embaixo, porque eu vou ler as respostas de vocês para decidir quais pontos merecem virar os próximos vídeos aqui no canal. Esse é daqueles finais que não terminam quando sobem os créditos. Ele continua na conversa dos fãs. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal Série Histórica e compartilha este vídeo com outra pessoa fã de Outlander. Esse apoio ajuda muito o canal e faz essa comunidade continuar crescendo, mesmo depois do fim da série principal. Muito obrigada por assistir.
Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!